Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje nós vamos ler um texto da irmã Marisa Janaína Costa Vieira. Ela é graduada em missões e ela é missionária da Junta de Missões Nacionais. Ela é de Goianésia, Goiânia. E a irmã Marisa Vieira escreveu um texto chamado O Suficiente para o Discípulo. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Meu nome é Miriam Anitta e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isto dito, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine aquilo que nós precisamos aprender? Então vamos lá. Senhor Jesus, que possamos aprender de Ti aquilo que Tu tens para cada um dos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ao ler a Tua palavra, compreender aquilo que Tu queres para nós. E que a gente entendendo, que a gente possa pôr em prática, Senhor, e não somente ouvir. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Olha, o nosso texto para lermos hoje é bastante comprido. É Mateus 10. Pega aí a sua Bíblia. Eu vou tentar ler aqui da forma mais dinâmica possível para que fique uma leitura agradável, mas são 40 versículos, hein? Então, não é para 42 versículos. Não é pouca coisa, não. Vamos lá? Então, a gente vai falar aqui quando Jesus envia os 12 apóstolos. Então, Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar de toda enfermidade e doença. E os seus nomes são Simão, também chamado de Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Bem, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem cinto, moedas de ouro, prata, ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrar em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante dos governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão, o entregará à morte, e assim também o pai
a seu próprio filho, os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como o seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da sua família serão chamados de nome, ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhe digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Enquanto a vocês, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra, não. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe uma profecia como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Amém? Meus irmãos, então o versículo que a irmã Marisa Vieira escolheu foi o 25, a primeira parte, que diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Quando a gente vê que uma vaga vai ser preenchida no emprego, o que a gente pensa, né? Quando a gente quer preencher essa vaga, a gente pensa o quê? Que a gente tem que escolher uma profissão, ou mesmo a gente tem que preencher uma função voluntária. Então a gente vê o que é a vaga, do que eles estão precisando, para quê? Para a gente se enquadrar naquele perfil, né? Então a gente fica imaginando como que a gente vai se portar na entrevista, como que a gente vai falar, como que a gente vai lidar com a situação. Enfim, nós vamos fazer o melhor para poder preencher aquela função, seja remunerada, seja voluntária. Quando a gente quer preencher uma vaga de emprego, a gente faz o nosso melhor para se enquadrar. E o que a gente vê aqui em Mateus, né? Nesse capítulo 10 que nós acabamos de ler. Jesus está ensinando os discípulos, está explicando como que tem que ser os discípulos no ministério. Então ele está falando das dificuldades que eles iam enfrentar, de tudo que eles iam passar. E Jesus está dando para eles uma tarefa que é bem desafiadora. É uma coisa difícil, não é molezinha. Você chegar num lugar e todo mundo repudiar, as pessoas te olharem de cima para baixo, acharem que você é inconveniente, não acreditarem naquilo que você faz, né? Então, naquela época especialmente,
Não é como aqui no Brasil que é babinha ser cristão, né? Não, naquela época exigia coragem. Como hoje, se os irmãos tiverem a curiosidade de verem o site Portas Abertas, os irmãos verão que tem 50 países lá listados de igrejas de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas são perseguidas. Então, eles também sofrem esse desafio. Então, é isso que aqueles discípulos e essas pessoas que seguem a Jesus nesses países precisavam ter coragem também. E no versículo 24, o que Jesus faz? Ele dá o perfil de como o discípulo tem que ser. Vamos lá ver no versículo 24, aqui para trás. Ele diz assim, ó: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do Senhor. Então, o que ele está falando aqui? Que o discípulo ele tem que ser como o mestre dele. Isso basta, não precisa fazer mais nada. Se ele for igual ao mestre, tá tudo certo. Então, muito diferente das exigências para a gente preencher um emprego, uma vaga de emprego, para ser discípulo, a gente só precisa de uma qualidade: ser igual a Jesus. Não é pouca coisa não, né, irmãos? Então, é seguir os passos de Jesus, ser como ele. Apesar de ser só um item, isso vai exigir de nós o quê? Toda a nossa vida. Não tem como seguir os passos de Jesus, não tem como ser como Jesus se nós não mudarmos tudo o que a gente pensa, vive ou faz. Então, Jesus entrega a sua vida como servo e a gente também tem que entregar a nossa vida ao serviço de Jesus, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. Então, abrir mão de nós mesmos é uma decisão diária, que significa que aquilo que Deus quer, a vontade de Deus é sobre todas as coisas na nossa vida. Isso não é pouca coisa, né, irmãos? Quando eu penso nisso, cara, tô tão longe daquilo que é o ideal, né? Mas nós temos que fazer uma escolha da nossa vida, que é viver para Jesus Cristo, exercer uma função de trabalho com excelência para Jesus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós nos dedicarmos, a gente tem que fazer como se fosse para Jesus, senão não vai ter valido a pena. Ser como Jesus, então, vai além de qualquer exercício de coisas a fazer, qualquer exercício de tarefas. Ser como Jesus é o resultado, é a consequência, é o fruto do relacionamento com Ele. É a plenitude que enche no silêncio da leitura bíblica e da oração e vai assim, refletindo, reverberando na vida das pessoas. As pessoas vão ver que nós seguimos a Jesus, que nós somos como Jesus, no momento em que nós vivemos a vida que Jesus quer que nós vivamos. Então a gente recebe a vida de Jesus e, como uma fonte, a gente também vai transmiti-la. Então, Jesus é a fonte da água viva e nós passaremos a beber dessa fonte e a transmitir isso para as outras pessoas. Então, irmãos, tudo que nós precisamos fazer é sermos como Jesus. Bem, o nosso manancial termina assim, ó: Jesus entrega a sua vida como servo e a gente também tem que entregar a nossa vida a Ele para o seu serviço. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. E quero, irmãos, que vocês tenham em mente o nosso desafio, que em 2022 a gente combinou que nós vamos focar no fato de aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. E lógico, vamos fazer de tudo para sermos como o próprio Jesus. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.